Bom dia, irmãos. Hoje, dia 25 de março de 2020, nosso quarto dia da quarentena espiritual, nosso período de devoção a Deus em família. Vamos iniciar orando? Pedimos a Deus orientação do Senhor sobre a leitura da Tua Palavra, a fim de que alimente os nossos corações e traga refrigério para as nossas almas, e assim nós possamos aplicá-la às nossas vidas em todos os momentos e circunstâncias que vivenciarmos ou experimentarmos, sabendo que o Senhor sempre será o nosso refúgio. Abençoa cada família que está conosco nesse momento, fazendo a sua devocional. Que o Senhor nos abençoe e renove a nossa força, nosso vigor. Em Cristo Jesus nós oramos. Amém. Ontem nós iniciamos a explanação do Salmo 91, nos dois primeiros versículos, que são versículos introdutórios, onde o salmista nos convida, àqueles que desejam refúgio para o seu coração, consolo para a sua alma, a declarar a sua confiança em Deus. Quando eu digo declarar, é porque no versículo 2, o salmista escreve assim: aquele que descansa à sombra do Onipotente, habita no esconderijo do Altíssimo, diz ao Senhor, há uma proclamação aqui, diz ao Senhor, meu refúgio, meu baluarte, Deus meu, em quem confio. O esconderijo do Altíssimo, nós já vimos, o lugar mais secreto, onde o sumo sacerdote entrava para apresentar as orações a Deus, e ali, não só a sua alma, mas a daqueles que haviam ofertado, desde lá do altar de holocausto, tinham suas vidas consoladas, porque Deus perdoava os pecados e era propício ao seu povo ali. A sombra do Onipotente faz referência aos reis ou reinos que satisfaziam o seu povo, protegendo, acolhendo, provendo e guardando também o seu povo. Então, nós podemos entrar na presença do Senhor com orações no Santo dos Santos, vimos isso na carta aos Hebreus, com intrepidez, e estarmos satisfeitos em todas as circunstâncias. E a partir de agora, versículo 3 para frente, o Salmo é dividido em 3 sessões. E essa divisão é bem clara quando nós vemos a palavra pois, no versículo 3, ela se repete depois no versículo 9 com um outro pois, e também no versículo 14, embora na nossa tradução esteja porque, mas a palavra é pois, a palavra hebraica aí é pois, o mesmo pois do versículo 9 e do versículo 3. Então o salmista vai dividir agora o salmo em 3 sessões, para nos mostrar circunstâncias que ele vivenciou, e que ele pôde perceber a proteção, o cuidado, a orientação, a providência do Senhor na sua vida. Nós vamos ler então e ficar hoje só com a primeira porção, versículos 3 a 8. Letícia vai ler para nós e nós vamos nos apropriar então da leitura do texto bíblico. Pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-te-á com as suas penas, e sob suas asas estarás seguro. A sua vontade é pavês e escudo. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita. Tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Amém. Nessa primeira sessão, nesse primeiro trecho, o salmista traz para nós a sua percepção de que nós temos proteção e livramento de lutas espirituais ocultas,
Deus nos livra de forma oculta. Ele age sem mesmo nós percebermos. São incontáveis as nossas lutas, as nossas batalhas. Algumas nós percebemos, outras, acreditem, nós nem fazemos ideia de que passamos e o Senhor nos cercou, nos protegeu e nos livrou sem que nós tivéssemos noção exata do tamanho da batalha que enfrentamos. Como diz no final dessa sessão, versículo 8, somente com os teus olhos contemplarás, ou seja, ele nem precisou usar de força das suas próprias mãos, da sua inteligência, mas pôde contemplar só com os olhos aquilo que Deus fez na vida dele. E também os versículos 3, 4, 5, 6 e 7 mostram figuras de linguagem, e nós vamos explorá-las, em todas elas fazendo referência a livramentos e proteção que tivemos sem que soubéssemos de fato o que teria acontecido. É isso que o salmista quer passar nessa primeira sessão. A percepção que nós devemos ter da proteção e livramento de Deus, da nossa alma, do nosso coração, livramentos ocultos, que nós nem percebemos, mas somos livrados mesmo assim. Antes ainda de nós passarmos para os versículos propriamente dito, repare que as figuras de linguagem usadas nos versículos 3 e 4 fazem referência às aves, né? E os versículos 6 e 7, referência, 5, 6 e 7, referência a um exército acampado. Nós como soldados. É interessante se nós observarmos que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, se nós lembrarmos do Salmo 84, é bonito como ele inicia dizendo: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos átrios ou pelo templo do Senhor. O meu coração e minha carne exultam pelo Deus vivo. E aí vem aquele famoso versículo: o pardal ou uma ave encontrou casa, encontrou habitação, encontrou ninho, onde ela possa inclusive acolher os seus filhotes, os teus altares. Então, é bonita a referência aqui, as primeiras figuras de linguagem, referência a aves que procuram habitação, refúgio no Senhor. A sombra do Onipotente, lembra? Fala do rei ou de um reino, dando guarida, proteção ao seu povo. E um exército representa um reino, né? E o rei ia à frente das batalhas também com esse exército. É bonita a transição, as figuras de linguagem que são usadas aqui. Eu queria que você se atentasse a elas. A primeira está no versículo 3 e diz: pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Laço do passarinheiro, você sabe, é o laço do inimigo das nossas almas, das nossas vidas, né? E o Salmo 124 nos lembra também daquele que fez o laço, mas na hora de puxar, o laço se rompeu porque o Senhor fez isso. Diz no Salmo 124, versículo 7, salvou-se a nossa alma como o pássaro do laço do passarinheiro. Quebrou-se o laço, nós nem vimos, quebrou-se o laço. E de repente nós nos vimos livres, livramento oculto de Deus. Nós nem sabíamos que estávamos prestes a ser alcançados pelo passarinheiro, mas de repente o laço se rompeu, porque Deus fez assim, a sua própria mão rompeu o laço e nós nos vimos livres. Veja os livramentos de lutas espirituais ocultas. Mas há também aí a peste perniciosa nesse versículo. Eu não quero que você confunda com o versículo 6, que vai falar de peste. Essa peste perniciosa não é epidemias ou pestilências. Isso nós vamos ver no versículo 6. Essa peste perniciosa aqui trata-se daquela expressão usada em Atos 24, 5, referência àqueles que estavam julgando Paulo e dizendo que ele, como uma peste, estava atormentando, porque ele estava pregando o evangelho. Usaram de forma pejorativa aqui, mas peste perniciosa são pessoas que espalham ou fazem o mal contra nós. No caso aí o inimigo, porque está combinando com o laço que foi rompido, né? O laço do passarinheiro, que nós fomos libertos.
tanto não é peste, tanto tem referência a pessoas que nos atacam em nós na situação de aves, que o versículo 4 continua falando de aves. O Senhor agora nos cuidando com suas penas, como a mãe cuida dos seus filhotinhos e os filhotinhos estão abaixo de suas asas, totalmente cuidados, seguros, protegidos. Essas asas, as penas das asas da mãe funcionariam como pavês, que é um escudo maior, né? Ou também o escudo, como diz aí o próprio texto. Então, a proteção de livramentos ocultos, quando a ave estende as suas asas por cima dos filhotes, eles nem percebem o que está acontecendo acima das asas, mas eles estão livrados, eles estão protegidos. Só aqui já seria suficiente, mas o salmista quer mostrar alguma coisa relacionada à sombra do Onipotente. E nada mais ou nada melhor do que pensar nos perigos que um exército enfrentava quando estava acampado em um arraial, pronto para o combate. E o versículo 5 nos mostra isso, 5 e 6, quando diz: não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que se assola ao meio-dia. A ideia aqui é de uma batalha, de um exército acampado, dia e noite. A ênfase maior nem são as pestes ou a mortandade, né, ao terror ou a seta, mas o dia e a noite. Veja, é uma poesia. Tem o terror que é noturno. E no versículo 6, as trevas, que mostram a noite também. O versículo 5 fala do dia, as setas que voam de dia. E a mortandade que assola o meio-dia. Então, na verdade, muito mais importante do que pestes, mortandade, trevas, ou melhor, terror e aquilo que assola ao meio-dia, é saber dos períodos, tanto da manhã como da noite, em todo o período o Senhor protegendo e livrando o seu povo. É claro que essa peste, né, a mortandade ao meio-dia aqui, diz respeito àqueles soldados que ficavam acampados em batalha e mal alimentados, aos poucos eles iam se enfraquecendo. Mas enquanto a guerra não havia terminado, eles tinham que estar prontos. Mas depois de um período, quem sabe dias, semanas, meses, já enfraquecidos, suscetíveis a pragas, a pestes, a epidemias, que eles nem sabiam de onde vinha, como as setas que cruzavam o céu e eles não sabiam direito de onde vinha. Enfim, são situações de livramentos, de perigos que nós nem conhecemos, nem sabemos, ocultos, mas que o Senhor está agindo, protegendo, nos guiando e cuidando de nós o tempo todo. O texto termina no versículo 7, ou essa sessão termina no versículo 7, com mais uma referência a um exército, porque caiam 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Imagina numa batalha, é difícil para nós talvez imaginarmos com maior veracidade, porque quem sabe pouquíssimos de nós passou por uma situação 10%, quem sabe, de uma verdadeira batalha. Mas em filmes nós podemos ver assim, né? Aquele confronto onde você não sabe de onde está vindo o inimigo, um alvoroço, um reboliço total, e exército um contra o outro, combatendo ali, levantando as suas forças. Mas ainda assim, se o exército combater, o exército inimigo combater as nossas vidas, tentar tirar a nossa paz, o nosso sossego, a nossa proteção, eles vão cair de um lado ou de outro, porque o Senhor nos fará permanecer de pé, não pelas nossas forças, mas pelo livramento oculto de Deus. Quantas vezes ou quantos momentos nós nem percebemos que estamos sendo atacados e o inimigo tem caído da direita ou da esquerda sem que nós nem saibamos. Mas a Bíblia faz questão de relatar esses textos para que nós entendamos que eles existem, esses momentos existem.
Como agora, por exemplo, né, nós não estamos vendo o inimigo, o vírus, mas nós estaremos sendo guardados pelo Senhor em nome de Jesus. Se não a nossa vida, e que fique bem claro isso, o estudo 2, eu quis abordar sobre isso, são consequências da queda do homem, a ira de Deus sendo manifesta, por exemplo, através de epidemias. Portanto, se viermos a morrer, o nosso coração, a nossa alma, a nossa fé estará guardada. E é isso que o Salmo 91 nos garante. E com isso nós podemos ter descanso, paz, esperança para as nossas vidas. Amanhã nós vamos abordar os versículos 9 a 13. Eu queria que os irmãos estivessem atentos e já viessem preparados para nós estudarmos mais uma porção da palavra de Deus. Nós temos cantado no final alguns cânticos. Hoje nós queremos cantar o hino 145, que fala que nós estamos seguros no Senhor e não precisamos temer mal algum, porque até aquele inimigo que nós não vemos, o Senhor tem nos guardado, tem nos livrado. Então é motivo de alegria e de honra nós podemos louvar a Deus ainda nesses tempos. Vamos cantar? Seguro estou, não tenho temor do mal, sim guardado pela fé em meu Jesus. Não posso duvidar desse amor leal, em seu caminho sempre me conduz. Não me deixará, mas me abrigará, do pecado viu-me bem livrar. A sua graça não me recusará, se Jesus é quem me pode sustentar. No poder de Cristo Mestre, minha vida salva está. Do perigo que cercá-la, Ele poderá livrá-la. Seu poder eterno sempre a susterá. Abrigo eterno tenho no Salvador, Ele esconde a minha vida em seu poder. Não posso ter receio do malfeitor, que procura pertinaz me enfraquecer. Confiando então nessa proteção, sigo a Cristo e quero ser fiel. Na minha vida cheio de gratidão, sim a meu Senhor e Rei Emanuel. No poder de Cristo Mestre, minha vida salva está. Do perigo que cercá-la, Ele poderá livrá-la. Seu poder eterno sempre a susterá. Perigo algum me pode causar temor, pois meu Salvador não me abandonará. Com sua proteção e com seu amor, dirigindo minha vida Ele estará. Nunca o deixarei, mas fiel serei, sempre firme, cheio de fervor. Estando bem firmado em Jesus, meu Rei, sigo avante confiando em seu amor. No poder de Cristo Mestre, minha vida salva está. Do perigo que cercá-la, Ele poderá livrá-la. Seu poder eterno sempre a susterá. Senhor, mais uma vez na Tua presença, Deus, nós agradecemos pelo privilégio de falar com o Senhor, ó Pai. Agradecemos porque nós podemos nos achegar e sabemos que temos um Deus em quem confiar, ó Deus. Sim, Pai. Agradecemos porque o Senhor nos sustenta, o Senhor é um Deus fiel, ó Pai, que cuida de nós, ó Deus. Rogamos para que o Senhor nos faça entender, ó Deus, que o Senhor está conosco, que o Senhor, ó Deus, tem sido por nós
e tem cuidado das nossas vidas. Abençoa as nossas vidas no dia de hoje, ó Deus, é o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.